São 7h28, a gente está de volta com um assunto pertinente, viu? Porque hoje não só assusta o número de transtornos alimentares que existem, como o de pessoas que sofrem com esse problema. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 4,7% da população brasileira tem algum tipo de transtorno alimentar. Entre os jovens, esse índice chega a ser maior, atinge 10%. E esse é o tema do nosso quadro hoje. O que eu faço, doutor? Com o médico psiquiatra Vicente Gomes. Desde a adolescência, Amanda enfrenta dificuldades com a alimentação. Ela relata que, apesar de ser consciente sobre a doença que tem, a bulimia, é complicado lidar com as imposições sociais. Descobri que tinha bulimia, que é um transtorno alimentar, que eu sou diagnosticada desde os meus 14 anos, mais ou menos no ensino fundamental. O gatilho para mim foram os altíssimos índices que eu tinha de estudar, a pressão que eu tinha, né, estética também. O adolescente, vocês sabem, né, a gente está sendo sempre engatilhado com essa pressão estética. Então, no meu caso, né, que é a bulimia, que a gente causa esse distúrbio de imagem que gera a compulsão alimentar. A Amanda tem um transtorno alimentar. Além da bulimia, existe a anorexia e a compulsão alimentar. São doenças que têm como características os hábitos alimentares irregulares, sofrimento grave e a preocupação excessiva com o peso e com a forma do corpo. Elas podem aparecer em qualquer fase da vida e, geralmente, segundo especialistas, são reflexos de alguma dificuldade emocional. Esta psicóloga explica que o primeiro passo é identificar a doença, depois buscar a tomada de consciência do paciente. É muito comum a gente identificar ansiedade e sinais de depressão por trás dessas dificuldades que essa pessoa não está conseguindo nem identificar e nem saber lidar. E esse é um processo, na verdade, de conscientização que a gente vai fazendo com o paciente até ele ter essa tomada, né, que a gente chama de insight, é uma tomada de consciência que ele começa a ter a partir da identificação do problema, porque muitos deles nem entendem que eles têm problemas. Os sintomas variam dependendo do tipo de transtorno alimentar, como explica essa nutricionista. No caso da anorexia nervosa, a pessoa ela vai ter um medo muito grande de engordar, vai ter uma percepção irreal da sua imagem corporal, então ela acaba restringindo muito a ingestão de alimentos, ficando com um peso muito baixo. No caso da bulimia nervosa, a pessoa ela tem episódios frequentes de compulsão alimentar, seguidos de comportamentos compensatórios, como o uso de laxantes, indução de vômitos. Já no caso do transtorno de compulsão alimentar, a pessoa ela vai ter episódios frequentes de compulsão alimentar, só que diferente da bulimia nervosa, essa compulsão ela não vai estar associada ao uso frequente de comportamentos compensatórios. Nesse caso, a pessoa ela vai ter sentimento de culpa, de frustração. Esses comportamentos podem afetar significativamente a capacidade do corpo de obter nutrição adequada e contribuir para o aparecimento de outras doenças. Ela pode ter uma perda de peso extrema ou obesidade, pode ter anemia, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinais, entre outros problemas de saúde. O tratamento é individualizado e deve ser realizado por uma equipe multiprofissional, na busca do reequilíbrio mental e físico do paciente. A partir disso, a gente vai trabalhando essas distorções a respeito da imagem corporal. Quando a gente trabalha essas distorções, o nosso principal objetivo é fazer com que essa relação com o corpo, com o alimento, ela seja mais saudável. O uso de remédios e a terapia tem me auxiliado muito e hoje eu sou muito grata a essa jornada, essa redescoberta, esse reconhecimento que eu tenho todos os dias. Doutor Vicente Gomes, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Aline, bom dia a todos. Assunto preocupante, principalmente em um período onde muitas pessoas acabaram descobrindo, adquirindo novos transtornos, né? Vocês já tinham tendência nesse período de pandemia, isso se intensificou. Muitas fragilidades emocionais acabaram facilitando esses transtornos, o aparecimento desses transtornos. E os transtornos alimentares são mais comuns do que a gente pode imaginar, né? É isso mesmo, Aline, é uma condição grave, tá? Preocupante, que passa muitas vezes despercebida pela família,
tá? E é importante realmente uma atenção especial, já que é uma condição que envolve, além de aspectos psíquicos, aspectos físicos importantes também. Bom, então pode ser confundido com a obesidade, por exemplo, ou com a magreza de uma pessoa, assim, como se fosse algo inerente àquela personalidade daquela pessoa. O transtorno alimentar, a característica seria essa preocupação excessiva com o peso e com a forma corporal, tá? E a pessoa vai aí apresentar hábitos alimentares inadequados, perigosos, como a restrição alimentar importante, tá certo? A pessoa tem uma visão distorcida da imagem, por exemplo, que às vezes a mulher, ela é muito magra, mas ela se enxerga acima do peso quando ela está de frente ao espelho, por exemplo, tá? Pode haver aí uma compulsão alimentar, né? Aquela alimentação exagerada, uma ingestão exagerada em um curto espaço de tempo e também mecanismos compensatórios para poder eliminar aquelas calorias, como já foi mencionado, vômito autoinduzido, uso de laxantes, né? Exercício físico exagerado, tá? Períodos de jejuns e existem alguns quadros que podem levar à obesidade. Por exemplo, o transtorno de compulsão alimentar é um fator de risco para a obesidade. Aí, aquelas pessoas que costumam se olhar no espelho e ver aquela visão distorcida, muitas vezes tentando seguir aqueles padrões ditados pela sociedade. Isso também pode acabar prejudicando as pessoas de seguirem com uma vida normal, né? Tentar seguir esses padrões. Isso acaba machucando muito as pessoas, né? Sim, sem dúvida, né? A gente sabe que a origem dos transtornos alimentares é multifatorial, ou seja, aspectos genéticos, hormonais, ambientais, tá? E existe essa coisa realmente do externo, tá? Hoje, principalmente aí, adolescentes, jovens, com esse excesso de o acesso às redes sociais, às mídias sociais. Então a gente acaba visualizando aí situações onde essas pessoas elas acabam se comparando muito, tá? A gente sabe que a mídia social, a pessoa quando vai postar, existe ali uma manipulação de imagem, né? Existe uma alteração através de filtros e a pessoa que está lá do outro lado pode se comparar em busca ali daquele corpo que na realidade não é real. E aí buscar métodos inadequados, até procedimentos estéticos que não são necessários e gerar bastante comprometimento na vida da pessoa. Agora eu vou falar como um telespectador. O que é que eu faço, doutor, se meu filho já cresceu, já está crescendo com excesso de peso e ele está sofrendo, por exemplo, na escola o bullying? E isso pode ser um fator de risco para um transtorno alimentar no futuro? Pode ser um fator de risco. É importante a família observar, tá, essa situação, ter alguns cuidados, às vezes, com alguns comentários que são feitos, com comparações. Fulano de tal é muito magra, tá? Isso pode gerar um comportamento o contrário do que a pessoa espera, tá certo? Ela pode passar a se alimentar compulsivamente, tá? A evitar esse tipo de comparação, então elogiar demais, fulano de tal tem um corpo belo, aquilo pode até às vezes fazer com que a pessoa evite de ter hábitos saudáveis. Então a família observar aquele tipo de comportamento e se estiver observando ali um padrão alimentar exagerado, excessivo, procurar realmente ajuda, tá? Levar aquela pessoa até um profissional adequado, capacitado para poder fazer aquela avaliação e evitar a questão da automedicação. Tem família que às vezes a adolescente está ali, está muito magra, deixa eu ir na farmácia comprar uma vitamina, está vomitando demais, deixa eu comprar ali um remédio de verme. Muito cuidado com isso, tá? A gente sabe que esse tipo de condição é uma condição grave, tá? Que muitas vezes há necessidade até de uma internação hospitalar. A gente tem um caso conhecido no mundo inteiro, que é da princesa Diana, que nos deixou há muitos anos, mas ela tinha um transtorno alimentar. Ela comia e também induzia ao vômito. Ela comia muito por conta de dores emocionais que ela tinha. Essa pode ser uma das explicações para esse transtorno para algumas pessoas, as dores emocionais. É muito importante a gente colocar também, Aline, que a grande maioria das pessoas que apresentam algum tipo de transtorno alimentar há uma comorbidade, ou seja, uma doença associada. Então é muito comum vir com depressão, tá? Com ansiedade generalizada,
com toque, com bipolaridade. Então esses sintomas eles vão ter relação com algum tipo de outro transtorno associado. Tem a importância de realmente se observar e levar essa pessoa, esse paciente, para um tratamento adequado. Tratamento que, inclusive, pode resultar em tratamento medicamentoso, né, em última opção, né, doutor? Sim, é necessário, em alguns casos, principalmente, né, quando a gente fala aí da anorexia nervosa, um acompanhamento com a equipe multiprofissional, tá? Além do psiquiatra, psicólogo, a nutricionista, um médico com experiência clínica, que pode ser um gastroenterologista, que pode ser um nutrólogo, um pediatra, tá certo? Para poder fazer todo aquele acompanhamento, tá? Certinho daquela pessoa, para que exatamente a gente consiga promover uma melhora, tá? É importante a gente mencionar que é uma condição grave, tá? Com alta taxa de mortalidade, em alguns casos, mas que quando observado e diagnosticado precocemente, a gente tem uma boa resposta, a gente tem uma boa recuperação e a pessoa volta a ter uma vida saudável. Doutor Vicente, muito obrigada aí por esclarecer mais sobre esse assunto, um alerta importante, viu? Bom dia, boa semana para você. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, uma excelente semana a todos.